Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação ao vivo de romance de literatura de cordel e uma gravação inédita. O número desse romance aqui é o 955 de um total de 1000 romances de literatura de cordel. Obrigado pelos mais de 28 mil inscritos. Esse mês nós vamos bater 29 mil inscritos e quase 4 milhões de visualizações. Meu amigo, minha amiga, se você assistir esse romance em outro dia que não seja hoje, 30/10/2023, é porque nós editamos essa live, por isso que você está vendo aí em outro dia. Coloca aqui, inclusive, o dia que você está assistindo esse cordel. Se for um outro dia, fala para mim. O nome do romance é O Crime da Sombra Misteriosa. O nome do autor, vamos lá, o editor proprietário é o Manuel Camilo dos Santos e o autor é o Manuel Monteiro. Então vamos que vamos, vamos lá. Deus que protegeu Davi na luta contra Golias, deu ideia a Salomão, Daniel e Jeremias, também há de inspirar estas minhas poesias. Para em versos eu contar uma história primorosa que deixa o leitor perplexo por ser muito vantajosa, quando se refere ao crime da sombra misteriosa, por ser muito vantajosa. Nessa história se retrata as cores do sacrifício, o destino em disparada em busca do precipício, as glórias e as desventuras e os feitos do artifício. Na cidade de Atenas vivia Antônio Taveira, pai de um filho e uma filha, com sua esposa fagueira, vivendo junto aos seus entes uma vida alviçareira. Sua esposa Dona Marta, o seu filho Ezequiel, a sua filha Jacira, cópia perfeita e fiel das borboletas que beijam as boninas do vergel. De Antunes as riquezas eram tantas que sobravam, por isso todos os bancos o seu nome registravam, e ele vivia dos lucros que os mesmos lhe davam. Porém, mesmo sendo rico, potentado e poderoso, nunca se esqueceu de ser caritativo e bondoso. O ouro nunca mudou seu coração virtuoso. Ajudava a orfanato, hospital, maternidade, a presídio, manicômio e a casa de caridade. Era chamado de pai pelos pobres da cidade. Todo mundo lhe prezava, ninguém lhe queria mal, porém a vida é um livro que a parte principal diz que a humanidade é um conjunto desigual. Sendo assim, vou falar sobre seus 2 filhos que citei em trovas anteriores e sobre os mesmos farei uns versos para deixar bem claro que comecei. Ezequiel, por capricho ou por ser moço demais, não tinha moça exclusiva e nem disso andava atrás, mas Jacira, sua irmã, já namorava um rapaz, o qual em Atenas era querido e conceituado, filho do conde de Pérez, milionário abastado, e por Roseno de Pérez era o tal rapaz chamado. Roseno amava Jacira como Deus ama a bondade, o beija-flor ama o lírio, o mendigo a caridade, como a mãe adora o filho e o justo a castidade. Jacira retribuía este amor no mesmo aceno, lhe amava com todo amor do nosso mundo terreno, pois coração, alma e vida já tinha dado a Roseno. Ele vivia para ela para ele vivia, empecilho para os dois, de forma alguma existia, pois o pai dele estimava-os e o pai dela queria. Já haviam contratado o mês do santo Emineu, mas ao faltar 30 dias um contraste apareceu de um presente que Jacira uma tarde recebeu. Jacira estava estudando quando a sineta tocou, o mordomo saiu fora e trouxe quando voltou um pacote endereçado a Jacira e lhe entregou. Jacira logo o abriu, suspirando de ansiosa, e nada encontrou senão um buquê de cravo e rosa,
um laço de fita verde e uma carta amorosa. A carta dizia assim: eu sou teu primo e te escrevo, muito embora aqui falar abertamente não devo, mas é por causa do amor que a tanto me atrevo. Já imaginei em falar com você pessoalmente, mas assim por carta fica mais bonito e mais decente, e a gente pode contar nossa dor mais facilmente. Há dias venho pensando de com você me casar, por ser da mesma família, seu pai não vai protestar, só depende é de você se resolver a me amar. Você sabe, eu fui errado, mas essas coisas deixei, no passado que ficou, já fiz roubos, já matei, hoje sou honesto e bom, porque me regenerei. Aqui termino esperando a sua resolução, aceite um beijo e abraço e um aperto de mão do seu pretendente e primo e sincero Julião. Jacira, ao ler esta carta, teve de raiva um acesso por este seu primo ser desonrador e perverso, tão ruim que sua ruindade não cabe toda num verso. Pois o mesmo era freguês da casa de detenção, desonrava com perícia, matava com perfeição, e no seu tempo foi ele o mais perito ladrão. Pessoal que está no chat, eu já cumprimento vocês, viu, meus queridos? É só um instante, eu já cumprimento vocês, tá bom? Pois o mesmo era freguês da casa de detenção, desonrava com perícia, matava com perfeição, e no seu tempo foi ele o mais perito ladrão. Assim Jacira escreveu-lhe uma carta respondendo, a qual dizia: meu primo, eu estou compreendendo que o resto do seu juízo está desaparecendo. Já sou noiva e não lhe quero, e ainda que não fosse, não lhe queria, e você completamente enganou-se por escrever para quem de você nunca lembrou-se. E, por favor, não mandar mais os seus presentes para mim, porque se o papai souber, a coisa não fica assim. E para você, o negócio vai dar lucro muito ruim. Julião, ao receber este fora destratado, ficou com raiva aí também, deveras encabulado, como também meditando o modo de ser vingado. E para fazer-se o mal se faz com facilidade, já para se fazer o bem se encontra dificuldade, portanto vamos sofrer se vai surgir novidade. Julião de uma só vez passara na detenção 6 anos e aprendeu com larápio e então todas as táticas de crime, todos os truques de ladrão. Ele abria um cadeado de qualquer marca que fosse, mais fácil do que a gente abre uma lata de doce, e com segredo de cofre ele nunca perturbou-se. Por isso, ao ler a resposta, disse: me vingar eu vou, Jacira vai padecer, coisa que nunca pensou, e toda a sua família vai bem saber quem eu sou. Só um instante aqui, meus queridos. Vamos deixar Julião cheio de ódio e de ira, tramando um assassinato, um falso ou qualquer mentira, e falemos nos artistas que são Roseno e Jacira. Todas as noites Roseno com Jacira passeava, iam ao teatro, ao cinema ou numa praça ficava, com ela olhando as estrelas e a lua que passava. Ali permutavam beijos, palavras de amor diziam, seus momentos de ternura as estrelas bendiziam, e a lua branca ocultavam as juras que eles faziam. O vento embalava os dois em todas as diretrizes, como que chamassem eles os dois amantes felizes, porém o prazer costuma trazer horas infelizes. Por isso, uma noite que Roseno havia chegado do passeio com Jacira, deixou e saiu vexado, por ser já um pouco tarde, ia para casa apressado. E como a luz da cidade quase de nada servia, ele andava com cuidado, quando olhou de lado via que uma sombra escura e feia os seus passos perseguia. Ele virou-se de vez e quis pular da calçada, porém foi tarde demais, pois levou uma pancada que caiu como por morto, sem dar mais conta de nada.
caído sobre a calçada, sem falar vamos deixá-lo, à sombra com um facão, talvez para degolá-lo, para ver no outro dia como é que vamos achá-lo. Aquela noite passou mais longa e mais friolenta, mais temerosa e mais triste, mais enfadonha e mais lenta, deixando ver os presságios de uma causa turbulenta. Quando a madrugada veio, o sol raiou vaidoso, despertando os seres vivos deste mundo preguiçoso, dando vida aos vegetais, tornando o céu mais formoso. Não tardaram em encontrar na rua um homem deitado, todo ensopado de sangue, e olhando com cuidado, viram que o moço estava da cabeça separado. Roupa de linho irlandês o tal defunto vestia, sapatos bons e gravata e traços de fidalguia, mas por estar sem a cabeça, ninguém não reconhecia. Foram chamar a polícia em crime especialista, mandaram buscar ligeiro um grande médico legista para fazer o exame e saber alguma pista. O médico fez o exame e depois esclareceu-se, dizendo: este morto aqui, de ser rico pareceu-se, e de 10 para 11h30 de ontem este crime deu-se. Aí os policiais o corpo dele pegaram para levar ao necrotério, mas antes o revistaram e um documento no bolso do paletó encontraram. O documento dizia: nascimento, data e mês, filho natural de Atenas, nome Roseno Perez, olhos verdes, cutis alva, descendente de holandês. Disse um soldado: eu conheço aonde os pais dele mora, este é filho de um conde, mora na Rua da Flora, e eu vou dar a notícia aos pais dele mesmo agora. Chegando lá, encontrou o conde preocupado por ser já de manhã e nada do filho não ter chegado. Pensando nisto, passara a noite todo acordado. O soldado disse: conde, peça a Deus muito conforto para sentir um grande choque, porque na Rua do Horto, hoje às 5 da manhã, achamos seu filho morto. O conde ouviu o soldado, como o réu ouve a sentença, porém achou tão difícil, não quis dar muita crença, mas perguntou ao soldado se foi crime ou foi doença. Disse o soldado: foi crime e foi morto degolado. Deixaram lá na calçada o cadáver decepado e levaram a cabeça para um canto ignorado. A condessa, quando soube daqueles dados fatais, não disse uma só palavra, foi caindo para trás, deu um passamento que quase não tornava mais. O conde Pérez levou a condessa ao hospital porque ela se encontrava passando bastante mal e foi procurar fazer do seu filho o funeral. O conde disse à polícia: o meu filho foi roubado, pois ele levava um cheque de valor muito avultado com 8 milhões de dólares, por isto foi atacado. Quem fez o crime e o roubo, por certo lhe conhecia, tinha visto o cheque ou mesmo os segredos lhe sabia, porque o cheque eu lhe dei ontem pelo meio-dia. E exijo que a polícia siga deste crime o trilho, investigue com cuidado, que eu não viso em empecilho, e compro por todo o preço a cabeça do meu filho. Toda noite por comum, meu filho ia visitar a sua noiva Jacira, ontem foi para não voltar. O destino quis assim, mas não vou me conformar. Hei de descobrir quem foi este ente desgraçado, para na cadeira elétrica ele pagar seu pecado pelo crime miserável que fez com meu filho amado. Disse o delegado: conde, acalme seu coração, que eu garanto fazer perfeita investigação e botar este assassino à sua disposição. O delegado chamou de soldado um bom conjunto, dizendo: eu preciso e quero esclarecer este assunto. Vou logo à casa de Antunes, pai da noiva do defunto. Chegando lá, deu bom dia, pediu licença e entrou. Jacira estava abordando quando a vista levantou, que viu aqueles soldados, um pouco pálida ficou. Porém voltou ao normal, cumprimentou-os e sorriu. Perguntou o delegado e para saber insistiu: que hora seu noivo ontem da sua casa saiu?
Disse Jacira, meu noivo, saiu às 11h40 com uma camisa azul, uma roupa pardacenta, um lenço branco no bolso e de gravata cinzenta. Por que me pergunta isso? Queira dizer-me ligeiro, disse o delegado, não, é um caso passageiro, mas me diga se sabia que ele tinha dinheiro. Jacira respondeu não, se ele tinha não me disse porque me interroga, perguntando maluquice. Disse o delegado, calme, não se assuste com tolice. Porém, lhe peço que dê-me licença de percorrer o seu quarto e toda a casa, não queira se aborrecer, que sou delegado e tenho de cumprir o meu dever. Jacira disse, eu já estou bastante preocupada, as perguntas que me fez me deixou muito assustada, porém, para investigar, minha licença está dada. Os soldados começaram a mando do delegado, procurando nas gavetas dos armários com cuidado alguma pista que desse roteiro mais acertado. Ela abriu o cofre e eles procuraram com cuidado e nele encontraram um cheque de sangue todo manchado com 8 milhões de dólares e por Pérez assinado. Encontraram uma carteira com um retrato bonito e na capa inferior o nome Rosena escrito. Quando Jacira viu isto, de horror foi dando um grito. O delegado pegou-a e disse, perguntarei quem botou isto num cofre. Jacira disse, eu não sei, pois estes dois objetos eu mesmo aí não botei. Antunes, Marta e o filho andavam na redondeza, chegaram, viram os soldados, tiveram grande surpresa. Logo o delegado disse, a sua filha está presa. O noivo dela foi morto, como também foi roubado. Hoje na rua do Horto amanheceu degolado e aqui achei a carteira com o cheque todo amassado. O senhor fica intimado com filho e mulher também. A moça vai logo agora porque assim me convém. Porém não se preocupe que eu lá trato ela bem. Jacira, quando ouviu isto, deu um desmaio e caiu. Dona Marta deu um grito, coisa alguma mais não viu. Ezequiel, pelo susto do canto, não se boleu. Antunes ficou pateta, sem saber dizer mais nada. O delegado pegou a donzela desmaiada, levou para a delegacia e deixou ela trancada. Conde Pérez, ao saber, ficou desorientado ao avistar a carteira com o cheque todo manchado do sangue do próprio filho. Ficou muito revoltado. Disse o conde, aquela infame, enquanto vivo a persigo, ladra, assassino e cruel, serpente e víbora inimigo, mas a justiça de Atenas saberá dar-lhe o castigo. Além de roubar meu filho, ainda o matar degolado, como faz-se com bandido, ou mesmo sentenciado, ontem lhe dei sepultura, da cabeça separado. Com 15 dias depois, a justiça se juntou, Jacira e toda a família ao júri se apresentou, foi aberta a audiência, o juiz a interrogou. Dona Jacira, me diga como matou seu amado, se foi só ou mais alguém, se foi seu machado e o que pensava em fazer com o dinheiro roubado. Em nome da lei lhe intimo dizer como matou ele e também dizer aonde botou a cabeça dele. Eu não sei como se mata um rapaz tão bom daquele. Se você me responder, seu crime fica menor. Porém, se não me disser, a pena é muito maior, vai para a cadeira elétrica, morrer de morte pior. Jacira disse, doutor, juro por Deus de bondade, que nem louca não faria, tamanha perversidade, disse o juiz, assassina, faltar-te com a verdade. Pois a polícia encontrou um cheque em sua morada, todo tingido de sangue e a carteira amassada. E você ainda diz que não se lembra de nada. Só um minutinho, pessoal. Pois a polícia encontrou o cheque em tua morada,
todo tingido de sangue e a carteira amassada, e você ainda diz que não se lembra de nada. Cada uma testemunha deu o seu depoimento, 5 advogados contra falaram em prosseguimento e a justiça, por fim, trouxe o seu condenamento. Sem nenhuma apelação, a moça foi condenada para, na cadeira elétrica, perecer eletrizada. 8 dias depois, foi logo a data marcada. A família de Jacira voltou para casa aos lamentos, o conde voltou contente por ter feito seus intentos, enquanto ela na cadeia ficou nos seus sofrimentos. Ela olhando o sol dizia pelas grades da janela: hoje eu sou como um canário numa gaiola singela que só tem direito a ver as coisas através dela. Já gozei dias felizes e momentos venturosos, já dei esmolas e já fiz favores aos desditosos. Hoje estou presa no cárcere onde prendem criminosos. Se meu corpo falecer, a mim ninguém mais recorre. Deus vê a minha inocência, vem do céu e me socorre. E mesmo a verde esperança é a última que morre. Com 8 dias depois, chegou o dia fatal que a moça iria ser eletrizada afinal, para tornar-se em carvão sem ter feito nenhum mal. O vigário da matriz veio ouvi-la em confissão, os seus pais vieram para ela tomar-lhe a benção, se despediu de parentes da mãe, do pai, do irmão. Bastante calma ficou, lá na cadeira sentada, com um pano preto nos olhos, de fios toda amarrada, somente esperando a hora da morte tomar chegada. Chegou a hora da morte, um carrasco foi dizendo: pode ligar a cadeira que o tempo está vencendo. Nisto, um pegando a chave, botou força e foi descendo. Se ela morre ou escapa, agora não vamos ver. Sobre o caso de Roseno, iremos nos estender. Quem era aquele defunto? Nós precisamos saber. Quem deu atenção ao caso se lembra que Julião escreveu para Jacira os termos de sedução e a resposta da moça foi essas 3 letras: não. Por isso Julião teve de vingar-se uma esperança e a presa foi Roseno, alma boa, justa e mansa, que acolheu sobre si o abutre da vingança. Naquela noite Roseno, após beijar sua amada, saiu a passos ligeiros buscando a sua morada, quando aquela sombra escura deu-lhe uma forte pancada. A sombra era Julião, que o deixou desmaiado, retirou sua carteira com um cheque já falado, como também o despiu por estar desacordado. O botou dentro de um carro, ainda fora de si, e neste mesmo momento passava outro moço ali. Julião o emboscou e fez o que digo aqui. Deixou também sem sentidos e, olhando seus sinais, pôde ver que com Roseno se parecia demais. Então ele degolou a cabeça do rapaz. Tirou do cadáver a roupa e vestiu-lhe a de Roseno. A cabeça ele levou, sepultou no outro terreno, fazendo assim as vontades do seu instinto pequeno. Como era ladrão de classe, nessa mesma noite ele entrou na casa de Antunes e dentro do cofre dele, retrato, cheque e carteira, deixou que ficassem nele. Pois ele sabia que o povo no outro dia, investigando direito, o caso descobriria. Jacira era condenada e ele se vingaria. Logo transportou Roseno para certo interior, aonde era a fazenda de um velho malfeitor, onde ele ficou sujeito às ordens deste senhor, gozando só os carinhos do cabo da velha enxada, de alma toda rompida e pele toda chagada, pois cada eito de mato era uma chicotada. Tendo por peça a tristeza, por teatro a crueldade, por palco a verde esperança, por cena a fatalidade, sem saber por que estava naquela infelicidade. Pensava em sua Jacira, o pranto lhe vinha ao rosto, não sabia por que tudo estava lhe sendo oposto, seu ar triste e pensativo demonstrava seu desgosto. Quando o dia dava adeus,
ao verdejante arrebol, tirando do mundo claro de seu divino farol, Roseno chorava triste, contemplando o pôr do sol. Com poucos dias depois, ele já não suportava, a fome em traje de fera, de mais a mais lhe atacava, seus nervos se contorciam, seu corpo todo sangrava. Eles vendo que Roseno não durava mais assim, para evitar o enterro, amando do chefe ruim, antes que por si morresse, resolveram dar-lhe fim. Ali naquele momento, pegaram de vez o moço, um peso de 20 quilos, amarraram em seu pescoço, de mãos e pés amarrados, jogaram dentro de um poço. Saíram rindo e dizendo, acabou-se aquele atraso, porém todos nós sabemos que a sorte vem por acaso, por isto foi que Roseno caiu no canto bem raso, e a água deu-lhe as forças para sair se arrastando. Quando livrou-se do poço, se torcendo e se virando, livrou-se logo do peso e dos nós foi se livrando. Embora fraco e doente, não deixou de resistir, saiu andando com pressa, pois o medo de cair na escravidão de novo lhe deu forças para fugir. Com 3 léguas de carreira, encontrou uma casinha, bateu na porta e chamou, atendeu uma velhinha, ele pediu-lhe um almoço, porque muita fome tinha. Ela mandou ele entrar, dizendo que lhe daria, ele esperasse um pouquinho, que ela logo faria, e se seu mal fosse fome, ele jamais morreria. Após uns 30 minutos, a velhinha trouxe 2 pratos cheios com batata, carne, feijão e arroz. O rapaz almoçou tanto que ficou triste depois. Dormiu um pequeno sono, levantou-se muito forte, se despediu da velhinha, disse ela, Deus lhe dê sorte, este favor que te fiz, recebo depois da morte. Roseno saiu passando, vilas, cidades pequenas, distraído com os campos, as suas tristezas plenas, enquanto se aproximava da cidade de Atenas. Quando viajou 6 dias, chegou na casa dos pais, rasgado, sujo e faminto, ia de maneiras tais que pela sua miséria não lhe conheceram mais. Porém, quando ele explicou-se, seu pai lhe reconheceu, quase morre de alegria quando viu o filho seu, foi dizer logo à condessa, nosso filho não morreu. Roseno logo envergou seu terno de casimira e disse, vou visitar a minha amada Jacira, porque pela minha ausência sei que a pobre já delira. Quando Roseno falou, o conde empalideceu e disse certo mistério, nesse caso se envolveu, tanto que não o compreendo tudo como aconteceu. Pois um corpo sem cabeça na rua do Horto acharam, era ver você de certo, as pesquisas confirmaram, seu cheque e sua carteira no cofre dela encontraram. O cofre era pertencente à sua noiva Jacira, por isso prenderam ela, porém o que me admira é você chegar agora, até parece mentira. Roseno lhe perguntou, e aonde está a minha amada? Disse-lhe o conde, meu filho, a pobre foi condenada, e hoje já é o dia que ela vai ser liquidada. Roseno não procurou ter mais nenhuma demora, abriu a porta e saiu, correndo de rua fora, para ver se conseguia salvá-la em cima da hora. Como louco pela rua, na disparada que ia, sem dar atenção a nada, entrou na delegacia, foi para a sala da morte, onde Jacira estaria. Foi mesmo na hora que o carrasco ia puxando a chave para matá-la, Roseno vinha chegando, deu-lhe uma forte pancada, ele caiu suspirando. A polícia quis pegá-lo, porém ele se explicou que era Roseno e que Jacira a ninguém matou. Depois de tudo explicado, o delegado falou. E como é que se explica aquele degolamento? Quem era aquele cadáver? O cheque, seu documento? Não posso compreender este caso um só momento. Mas vamos soltar a moça e a ela pedir perdão, pois cometemos um erro.
fazendo a sua prisão para depois prosseguirmos na nossa investigação. Soltaram Jacira, que estava desfigurada pelos maltratos que teve naquela prisão malvada, porém com uns 5 dias ela estava restaurada. Jacira tinha guardada a carta de Julião e, como imaginou ter sido tudo traição, mandou para o delegado lhe dar a opinião. Roseno também contou o que sofreu, o que viu, o tanto que padeceu e como foi que fugiu, onde ficava a fazenda da qual correndo saiu. O delegado juntou um esquadrão vantajoso e, ao rufar dos tambores, o fez marchar corajoso para investigar direito o crime misterioso. Após 6 dias de marcha no sertão terra bravia, eles chegaram à fazenda, tendo Roseno por guia, mesmo na hora que a noite vinha embalsamando o dia. Quando a noite havia dado sua pincelada horrenda, surgiu a primeira estrela, luminada a escura fenda. Eles reforçaram o cerco nas entradas da fazenda e foram se aproximando mais de 50 soldados pela esquerda e direita, afinal todos os lados, para que ninguém fugisse e todos fossem pegados. Ao se aproximarem mais, ouviram que alguém falava, aí bateram na porta, dizendo que a casa estava cercada por muitos homens e ninguém dali fugava. A porta foi logo aberta, o velho veio atender e perguntou o que querem, sem cisma podem dizer. Disse o delegado: nós só queremos lhe prender. O velho quis dar o fora, mas um soldado o pegou. Disse o delegado: velho, Roseno lhe trabalhou aqui bem uns 15 dias e você não lhe pagou. Ele é filho de um conde e trabalhou no seu eito, mas você não lhe pagou, sendo assim não fez direito. Pague 100 contos por dia, que ele fica satisfeito. Depois de pagar a ele esta importância mesquinha, eu quero que me responda, sem sair fora da linha, quem foi que trouxe Roseno? Responda a pergunta minha. Neste momento chegava um pequeno pelotão com 3 presos e um deles era o cabra Julião, que foi pegado fugindo pela porta do oitão. Investigado contou o passado todo exato que escreveu para Jacira, mas não recebeu bom trato, por isto, para se vingar, fez aquele assassinato. E contou que o fazendeiro era também um ladrão, ele roubava em Atenas e botava em sua mão, o fazendeiro lhe vendia, lhe dando certa porção. Disse aonde sepultou a cabeça degolada, Julião, o velho e outros da quadrilha desgraçada foram presos para Atenas cumprir a pena marcada. Lá a justiça aplicou a condenação geral, todos sentiram a presença da mesma sorte fatal. O justo teve o triunfo, devastando o escuro mal. Pérez, o pai de Roseno, pediu perdão a Jacira por chamá-la de assassina e ter-lhe olhado com ira quando ela estava sendo uma vítima da mentira. Casou Roseno e Jacira com 15 dias somente. Pérez ficou muito alegre, Antunes muito contente, queimaram o velho passado nas chamas do amor ardente. Marta não pôde conter a sua alegria imensa, na vida vence quem presta, o crime nunca compensa. Este caso deu-se assim, ladrão sempre tem mau fim, Monteiro aqui se dispensa. Manuel Monteiro é o autor do romance Literatura de Cordel. Imagens do sertão.